neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Há um vale escuro diante de mim. Segura a minha mão, Jesus. Há um vale escuro diante de mim. Vou seguindo, eu preciso de luz. Na escuridão cruel, eu olho para o céu. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura a minha mão, Jesus. As batalhas da vida preciso vencer, avançar sem as forças perder. Colina acima vou, levando a minha cruz. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura a minha mão, Jesus. Quando a hora soturna da prova chega, faz um hino meu ser entoar, que eu veja de manhã as bênçãos em sua luz. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus.
Um guia está familiarizado com tudo. Ele conhece a aparência de tudo. Então ele pode estar no escuro e pode sentir uma determinada coisa. Ouvintes, vamos começar aprendendo com o profeta desta era que um verdadeiro guia pode estar não somente no claro, mas também no escuro. E ele conhece a aparência de tudo. Ele está familiarizado com tudo. Em tudo, ele é tentado. Isto fala de Jesus Cristo, o verdadeiro líder, o verdadeiro guia, o Espírito Santo. Se temos uma alma que não veio do Senhor, não há guia, não há padre, não há pastor, não há papa, não há pai, não há filho, não há mulher, não há marido, não há riqueza nem pobreza, boas obras, bom caráter, boas qualidades, boa reputação que possa salvar aquela alma. Mas por outro lado, se a alma veio do Senhor, não há mulher, não há marido, não há homem, não há dinheiro, não há pobreza, não há fama, nem anjo do céu, nem evangelho, doutrinas diversas, não há pastor, não há líder que possa nos separar do Senhor, que possa separar aquela alma do Senhor de onde ela veio. Agora, uma característica perfeita daqueles que estão, pelo menos, vamos dizer, temporariamente perdidos, é a desobediência. A obediência, por sua vez, caracteriza o salvo, o redimido, aquele que encontrou o caminho. Agora, nós vamos encontrar os que obedecem, mas de uma maneira errada. Isto porque aprendem de uma maneira errada. E vamos encontrar também aqueles que não obedecem voluntariamente, como também aqueles que, obedecendo de uma maneira errada, estão desobedecendo o que é correto, o que é verdadeiro, mas involuntariamente, porque são ensinados. Existem aqueles que desobedecem voluntariamente à verdade, eles são ensinados de uma maneira correta, mas eles desobedecem. O profeta desta era disse para uma irmã, que estava com muito cuidado com a igreja, que se ela soubesse um outro meio, além do que ele usava, que ensinasse para ele. Porquanto haviam na sua igreja mulheres mostrando joelhos, cortando seus cabelos. Então ele disse que se ela tivesse um outro meio, além daquele que ele usava, então que ela ensinasse para ele. O profeta não fez o que muitos de nós queremos fazer. Ele não foi um legalista para começar. Ele não pregou contra o pecado para soar bem nos ouvidos dos legalistas. Você sabe que a pregação bruta, agressiva contra o pecado engana, se possível até os escolhidos também. Não é só milagres, não é só evangelho liberal que engana, mas os falsos ungidos pregam contra o pecado com unção. E pregam a mensagem com unção. Porque não há falso ungido fora da mensagem. Os falsos ungidos, que se possível enganariam os escolhidos, estão dentro da mensagem que vocês ouvem. E vocês terão que discernir
Se eu sou um falso, vocês deixem de me ouvir. O melhor que vocês fazem. Não creiam em mim. Mas se vocês discernirem outra coisa, eu não me importo. Ouçam o que vocês quiserem e comportem da forma que vocês desejarem. Mas vocês saberão discernir se convém ou não ouvir, sabendo que uma das características perfeitas do falso ungido é pregar contra o pecado de uma maneira agressiva, de uma maneira clara, como dizem os legalistas. Muito bem. Vamos para a necessidade de um guia, de um verdadeiro guia. E isto fica relacionado com a obediência ou não, isto é, com a obediência e a desobediência. Se você está guiado por um verdadeiro líder, por um verdadeiro guia, você vai obedecer corretamente. Você vai numa direção correta. Você está indo num alvo correto. Se você está sendo liderado por um falso guia, então o profeta faz menção dos patos, que mesmo os patos têm um líder, os gansos também. E ele diz que um velho ganso liderou um grupo de gansos que saiu lá do Canadá e veio parar na Inglaterra, desnorteados. E até hoje eles estão voando por ali e não encontram o caminho de volta. Tiveram que formar seu habitat ali forçadamente. Não encontram o caminho de volta. Por quê? Aquele velho ganso os conduziu de uma forma errada. E eles não podem voltar, mesmo querendo, mesmo a natureza chamando, para voltarem como acontece na estação própria. Todos eles retornam, mas não conseguem, ali na Inglaterra, voltarem. Isto é que tem acontecido também espiritualmente. Muitos desejam voltar, mas por causa de seus líderes, eles nunca conseguirão. Por isso, mais do que nunca, a pessoa precisa ter o guia, que é o Espírito Santo, individualmente, para saber discernir o que está ouvindo, em que espírito está sendo pregada a mensagem, para assim então você poder discernir e não ser enganado por moralidade, por coisas que Paulo preveniu na carta aos Colossenses capítulo 2, no final do capítulo, e assim por diante. Mas vamos a isto. É que a morte do profeta vindicou a muitos falsos ungidos. Você sabe, vou repetir, o legalismo, a pregação dura, bruta, é uma característica do falso. Você tem que entender isso. E você vai guardar, irmão ouvinte, que o falso, que se possível enganaria os escolhidos, não estão fora da mensagem, estão dentro. E eles estão sempre na trilha de quem realiza. Eles estão sempre procurando o resto. Eles estão sempre buscando os crentes das fronteiras, os pastores de fronteiras. Eles estão sempre viajando do outro lado do mar, 1.000 quilômetros, 2.000, para fazer um prosélito. Você vê que o verdadeiro ministério nunca vai atrás de quem quer que seja, difamando, buscando isto e aquilo para atrair as pessoas após si. Esta é uma característica que você, pelo próprio Espírito Santo que Deus lhe deu, tendo uma alma que veio do Senhor, nunca se unirá a grupos rebeldes, falsos,
que não tem se unido com este verdadeiro ministério que Deus pôs nessa pátria. Sabe por quê? Você ficará sozinho, mas não se unirá a tais grupos. A águia tem uma natureza solitária. Ela fica sozinha, mas ela não se une a grupos de falcões, de abutres quaisquer, que são contrários à sua natureza. Mas o desaparecimento de um líder vindica muitos falsos. A morte do profeta vindicou um homem no mundo todo. Ele fundou um grande seminário nos Estados Unidos. Por quê? Ele estava fazendo uma coisa terrível na companhia do profeta. O profeta suportou e tolerou por 2 anos. Ele vendia cartões de orações. Mas o que aconteceu? Quando o irmão Branham o colocou para fora de sua companhia, de seu companheirismo, ele saiu dizendo que saiu do irmão Branham porque o irmão Branham tinha caído. Porque o irmão Branham não estava apresentando a Cristo, não estava pregando a verdade, mas estava pregando a si mesmo. E assim que aquele homem saiu do irmão Branham, logo em seguida, o irmão Branham trombou o seu carro e morreu, com a morte escandalosa. Resultado, aqueles que não tinham a semente, a alma que veio de Deus, não tinham o verdadeiro guia, vindicaram aquele falso. Ele foi vindicado com a morte do profeta, com o acidente. Vê como tudo combinou, saiu dele e logo ele, o profeta, morreu de acidente de automóvel. Isso para vindicar. A morte de Jesus foi um escândalo. O fim de todos os verdadeiros é um escândalo para os que perecem, mas para os que creem é uma rocha de firmeza, de solidez, de confirmação e não de escândalo, não de tropeço. Todos aqueles que creem no verdadeiro ministério do Espírito Santo na terra nunca serão escandalizados, nunca tropeçarão. Pelo contrário, é justamente naquilo que os demais tropeçam que eles se firmam, que eles veem Deus. Justamente no fracasso de Davi, que seus verdadeiros generais viram Deus com ele, se puseram ao lado dele, e assim por diante, porque eles sabiam que o fracasso de Davi significava o fracasso deles, significava a derrota do povo. Há homens que são resguardados, até por crianças, por mulheres, por homens, porque eles sabem instintivamente, pelo guia, pelo Espírito Santo, que o seu desaparecimento significa sofrimento para o povo, significa até uma despaternidade, a falta de um líder. Não há coisa melhor do que um líder como Moisés, que fazendo coisas que estavam contrárias ao que Deus escreveu na pedra, foi de fato vindicado por Deus, e feliz foi aquele que se manteve ao seu lado, sustentando o seu braço, porque quando ele tinha o braço levantado, Israel ganhava, mas quando o seu braço cansava, Israel perdia. Deus olha isto, Ele não nos olha através de um vale, pelas gretas, mas Ele nos olha por cima pela sua soberania, diz o profeta. É assim que Ele olhava a retaguarda de Israel, embora ela tivesse muitas coisas que não eram dignas de elogio. Agora veja a necessidade de um guia. Para que um guia? Para que o Espírito Santo? É justamente para isso, para esta hora. Então o profeta diz na mensagem um guia, parágrafo 18, um guia sabe onde ele está, não importa o tempo, ele está equipado para fazer aquilo, ele sabe o que está fazendo, ele está familiarizado com tudo, ele conhece a aparência de tudo, então ele pode estar no escuro. Há muita gente que não pode entrar no escuro,
Jesus podia entrar na mesa dos pecadores, comer com publicanos e pecadores, para os santos, entre aspas, pregarem contra ele, blasfemarem contra ele, mas ele entrava lá e salvava. Isto é que é importante. Então esse líder pode estar no escuro, ele pode sentir uma determinada coisa, ele pode ser levado até na região dos perdidos, porque ele também é levado na região dos salvos. Esse que é criado dentro de uma jaula de cristal e que pode bater no peito, que nunca fez isto, nem aconteceu aquilo com ele, nem com sua família, é um falso. Ele nunca esteve na região dos perdidos. Ele nunca pôde sentir os gemidos de uma alma perdida, extraviada. Por isso ele vive agredindo as almas. Isto é que é a verdade. Mas Deus tem posto um guia. Deus tem posto o Espírito Santo para falar a verdade para você nesse instante. Ele te quer, Ele te ama, Ele te guia. Jesus é meu guia. Meu Jesus me guia sempre. Ele pode me guiar no escuro e também no claro, porque para Ele não há trevas, para Ele não há diferença. Ele pode estar no escuro, Ele pode determinadas coisas, Ele pode comer coisas que outros não podem. A águia faz isto, ela apanha por si mesma, ela não vive atrás do que os outros pegaram, ela não vive de carona, ela não desce no caminho e se põe a blasfemar, a difamar. Isso não é a natureza da águia, mas Deus tem um guia para você agora, e você canta: meu Jesus me guia sempre. Meu Jesus me guia sempre, que mais posso desejar? Duvidar do meu amado, do meu Deus desconfiar. Paz perfeita, gozo infindo, tenho em sua proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Então, sabendo disso, você não cede. Se o homem falha, você fica com a verdade, você tem o Espírito Santo, sua alma veio do Senhor. Você não se une a bandos laterais, de fronteiras, que aparecem como que querem salvar a pátria, pássaros raros, falsos ungidos. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos as ovelhas de Deus com esta mensagem que é pregada em favor delas, contra a doença, contra a enfermidade, contra todos os espíritos do mal, e que Deus dê de fato o Espírito Santo, o guia, que pode estar no escuro com você e pode estar também na luz, na verdade. Então você obedece corretamente, crê corretamente. Deus te abençoe, Deus te dê o Espírito Santo para você não ser confundido, porque Ele não é Deus de confusão. Deus te abençoe com esta bênção agora que a gente sente na alma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia a 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso,
Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, confie dele. Eis que chegada a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amparo. Nas agruras desta vida, no descanso e no labor, dá-me força na fadiga e protege-me, Senhor. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem, Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Ainda que Satã me assalte, vacilar não poderei. Ainda que o poder me falte, por Jesus eu vencerei.
Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Quando o mal vier na vida, forte e rijo me assaltar, meu Jesus, na minha lida, certo me há de sustentar. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. A vida sem dificuldades, sem lutas, é melancólica, é vazia. Deus prova os seus filhos. Logicamente, Ele sabe, como qualquer pai, que nada pode anular uma filiação. E Ele não prova seus filhos simplesmente por um prazer de vê-los sofrendo. Mas isto se trata do seu programa eterno de demonstrar, manifestar seus atributos de Salvador, de curador, de consolador, de advogado, de mestre, e assim ele poder manifestar seus atributos. Foi por isto que ele nos sujeitou a esta dimensão humana. Dimensão esta, ele próprio a ela se confinou, se sujeitou, através do corpo que ele preparou para isto. Corpo me preparaste. Este corpo chama-se Jesus Cristo. Ouvintes, a vida sem dificuldades, a vida sem coisas que não podemos entender, seria melancólica. Não haveria expectativa, não haveria gratidão, não haveria sensação, emoção, não haveria sabor de vitória. E, consequentemente, não haveria caráter. Porque o caráter não é um dom, o caráter é uma vitória. Os anjos são criados sem tais exigências, mas o homem tem o caráter forjado no forno da aflição. Agora notemos uma coisa, que não é o caráter social religioso que agrada a Deus. O caráter dos sacerdotes e da sociedade religiosa de então não era o caráter que Deus buscava. Sabe por quê? Porque eles não podiam sofrer o pecado. Isto é, eles não podiam suportar os pecadores. Era uma sociedade religiosa que não podia sofrer uma Maria Madalena, um ladrão. Ela não podia dar oportunidade. Ela não podia dar chance. Ela não podia tomar sobre si
um contraste verdadeiro com Jesus Cristo. Ninguém no mundo jamais teve caráter como o de Jesus. E, no entanto, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele carregou sobre si as nossas dores. Ele arcou com as nossas transgressões, a ponto de, pelas suas pisaduras, sermos sarados, ficarmos livres da condenação, da morte espiritual e até mesmo da morte física, prematuramente falando. Agora, Deus pode afligir a seus filhos, porque os seus filhos é que formam o corpo místico de Jesus na terra. E se um dia o corpo de Jesus pôde sofrer os pecadores, então ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não tem uma igreja farisaica, ele não tem aqui um coador para coar mosquitos e engolir camelos. O corpo de Jesus não tem aquele filtro, entre aspas, filtro do homem que pensa e o gosto do homem que fuma. É aquele filtro que está passando a nicotina e o alcatrão da mesma forma, enganando as pessoas, para que elas possam fumar mais ainda. A igreja de Jesus Cristo não tem esse tipo de filtro. Ela não tem esse coador. Jesus Cristo é como um oásis. Se a pessoa cai dentro desse oásis, vem beber, saciar a sua sede, ele não nega. Ele é como um poço artesiano, onde não pode parar nenhum girino, nem uma lagartixa, nem inseto algum, e ele não nega a sua água para quem quer que seja. Ele não tem acepção de cores, de posição social e nem tampouco de condição moral, financeira, religiosa, seja o que for. Agora, Deus aflige aos seus filhos, porque Ele sabe que a única coisa que o homem pode levar daqui para a eternidade é caráter. É caráter de espírito. É o caráter da alma. O caráter, neste caso, é a qualidade. É a espécie. Fala da origem, de onde veio e para onde vai. Nós sabemos que a predestinação nos mostra de onde viemos, enquanto a eleição nos mostra para onde estamos indo. Agora, é certo, absolutamente correto, que quem sabe de onde veio, sabe para onde vai. Então, o caráter, neste caso, qualifica a origem da alma, a natureza do espírito. O caráter, neste caso, fala perfeitamente da predestinação e da eleição do crente, do indivíduo, da pessoa. Ele pode perfeitamente afligir, como afligiu a Jó, com uma coisa terrível, que era a lepra. Ninguém pode discutir com quem quer que seja que a lepra na Bíblia Sagrada não seja um tipo do pecado. Isto muitos deveriam ter dito, naturalmente disseram que Jó havia pecado. E ele estava numa condição
de pecador. Ele estava num estado de pecador. Mas como a sua alma, o seu espírito, procedia, tinha origem de Deus, então o seu estado não pôde de maneira alguma fazer com que ele amaldiçoasse a Deus. Ora, louca estava a mulher de Jó, sua própria igreja, que queria que Jó amaldiçoasse a Deus. Qual o homem que pode amaldiçoar a Deus? Qual o homem que pode abençoar a Deus? Se o homem não pode nem sequer abençoar um ao outro, muito menos amaldiçoar um ao outro, Deus é quem pode amaldiçoar. Ela não podia entender isto. Mas Jó, tendo uma alma que caracterizava perfeitamente um ser espiritual que veio do Pai das Luzes, não pôde fazê-lo, suportou a aflição, com um comportamento diferente em relação a Deus, diferente até mesmo daqueles que eram seus amigos, que eram amigos dele. Por fim, ele teve que orar por seus amigos. Isto por exigência do próprio Deus, porque eles não disseram que era reto a respeito de Deus. Eles não tinham a doutrina correta, embora sendo homens que não eram leprosos. Não tinham ficado leprosos, mas não tinham a doutrina correta. Se você ler no livro de Jó, você vai constatar que Jó falou que era reto a respeito de Deus. E por isso, podia ser afligido da forma que fosse. Se você vivesse naquele tempo, você mesmo não sabe se você ficaria ao lado dele, o cumprimentaria, passaria pelo menos perto dele. Você não sabe afirmar isto. Mas uma coisa é certa, que falando que era reto de Deus, ele evidenciou, ele manifestou a origem de sua alma, que era e é a natureza do Espírito. Então Deus não poupa a seus filhos, como não poupou ao seu próprio Filho Jesus Cristo. Ele pode afligir, porque ele pode dar um fim compensador, um último estado melhor do que o primeiro. Você entende, você compreende mais fácil vendo também o caso da Virgem Maria, uma menina tão nova, com tão grande responsabilidade. Eu, por exemplo, pensava que Maria fosse uma moça velha, madura, mas não tinha nada mais do que 17 anos, quando arcou com uma carga que nem sequer podia compartilhar com as moças de sua idade. Sacrificada em todos os seus direitos de jovem, tinha um segredo somente em seu coração. Não adiantava explicar para ninguém, nem mesmo para sua prima Isabel. Ela não tentou fazê-lo, mas como Isabel estava sob a mesma condição de Maria, já havia saído para as montanhas, e Maria fugindo, indo ao encontro de sua prima, somente a saudação dela explicou tudo para Isabel. Que coisa gloriosa! E somente Isabel não pôde censurá-la, antes chamá-la de bem-aventurada e ter um cântico tão maravilhoso a seu respeito, porque ela já estava usufruindo do resultado daquela aflição.
mas ela estava carregando um segredo. E o segredo é o segredo da vitória. Qualquer negócio muito falado se põe a perder. Nós vemos que Esther ficou sabendo um segredo: como agradar aquele que deveria ser seu marido. Quem ensinou para ela foi um tipo do Espírito Santo. Foi Mardoqueu, que podia saber de todas as coisas que tinham acontecido ali. E quem pode ensinar para você e falar ao seu coração que na hora mais difícil de sua vida é a hora que você está galgando, alcançando condecorações nos céus. É justamente na hora do sacrifício, na hora da aflição, que você está alcançando o galardão. Deus, na verdade, pode ficar satisfeito ver seus filhos alegres, como Jó ficava alegre ao ver os seus filhos ao redor de sua mesa, comendo, bebendo e se alegrando. Mas veja, Deus nunca poupou a quem quer que seja, porque Ele sabe e conhece a sua origem. Ele pode afligir e dar um fim compensador, o último estado melhor do que o primeiro. Então pode-se cantar, esqueça tuas aflições, e Deus te ajudará. Esquece as tuas aflições, o teu Senhor te ajudará. O seu poder não falhará, nem sofrerás na vida em vão. Esquece as tuas aflições e deixa o teu Senhor reinar. E vida novas de gozar, com teu Senhor feliz então será. Deus não impediu que Moisés fosse parar na casa de Faraó. Ele sabia o porquê. Deus não impediu que José fosse parar no calabouço lá no Egito. Deus sabia melhor. Nem o próprio José sabia explicar o porquê. Sendo tão fiel, estava sofrendo tanto. Agora pense nisto. Deus não poupou os 3 mancebos de serem lançados na fornalha ardente. Não poupou a Daniel de ser lançado para os leões. Não poupou a Lázaro. Não atendeu a oração de Marta. E não foi lá curar um doente antes que ele morresse, seu irmão Lázaro. Deus parece que estava indiferente e tinha fechado a cortina para muitos de seus filhos no passado, durante as eras enquanto os leões os tragavam nas arenas, enquanto eles eram queimados nas fogueiras. Deus parece que fecha a cortina nesta hora e não responde a quem quer que seja a seu bel prazer. Deus não se sujeita a interrogatórios. Deus não depõe para os especuladores deste século. Deus não vem fazer, não vem depor. Foi por isso que eu fiz aquilo. Não. Deus não pode ser posto num banquinho de julgamento e depor, porque deixou tantos cristãos morrerem queimados, tantos de seus filhos sofrerem decepções. Deus não virá nunca explicar estas coisas. Mas todos que já chegaram lá e foram abraçados por eles, já entenderam tudo. Deus impediu muitas vezes que seus filhos fossem queimados, como no caso de Sadraque, Misaque e Abednego.
Mas eles morreram um dia. Eles passaram para o lugar que eles deveriam estar hoje. Também Daniel partiu. E você sabe, isto acontecerá também conosco. E nesta hora, você sabe também que Ele pode te livrar. E como eles disseram, o nosso Deus pode. Mas se Ele não nos livrar, não nos dobraremos. O nosso Deus pode agora curar a pior enfermidade, levantar o enfermo que esteja na pior condição nesse instante. Ele pode solucionar problemas difíceis, insolúveis nesse instante, pelo seu poder, pela sua virtude, pela intercessão de Jesus Cristo, o Cordeiro Sangrento. Ele pode consolar os corações, animar, dar ânimo para enfrentar aflições, as quais ninguém pode enfrentar. Ele faz isto agora, pelo poder desta palavra, pelo poder do seu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Cruel na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim,
ti Deus cuidará de nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Nave a voar no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Nave a voar no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.